Hoje eu vou fazer o nivelamento dessa máquina aqui, é a Neptune 4 Pro. Vai ser sem folha de papel, dessa forma que eu nunca vi na internet, ninguém explicando desse jeito aqui. Eu acho que vai ser a primeira vez. A primeira coisa que tem que ser feita para nivelar essa máquina aqui é regular o eixo X e o eixo Y. Se eles estiverem desnivelados, você não vai conseguir nivelar a máquina aqui embaixo. Realmente, você pode gastar uma resma de papel inteira que você não vai conseguir fazer o nivelamento dessa máquina. Tá? Se esses dois eixos estiverem desnivelados, não adianta. Não tem nada que faça você conseguir nivelar essa máquina aqui. Realmente. Pode esquecer. Porque o nivelamento ele depende exclusivamente desses dois eixos, do alinhamento deles, para que ele esteja bem posicionado e consiga acertar os pontos de nivelamento da máquina. Eu vou pedir para vocês baixarem o STL que está aqui na descrição dessa pecinha aqui. Essa é uma peça que eu remixei, tá? E ela agora está encaixando perfeito aqui na máquina. Uma outra coisa que eu fiz a alteração. Eu tirei as molas aqui de baixo e coloquei as buchas. Essas buchas elas ajudam muito a fazer o nivelamento e dão uma estabilidade muito boa para a máquina, tá? Então a mesa fica bem estável com elas e fica muito certinho, fica muito bom nivelar com elas aqui, tá? Então a gente vai começar agora aqui fazendo o nivelamento, vamos fazer um teste para ver se a máquina está nivelada. A gente encaixa aqui com a letra para frente e encaixando aqui, ó, na máquina. A mesma coisa aqui do outro lado, ó lá. Fiz o encaixe, encostando na parede. Olha lá também, ó, tá encostando na parede da máquina ali. E vou descer o eixo, agora aqui por trás, ó. Isso aqui é um teste, para poder a gente ver se ele tá nivelado. Vou descendo o eixo aqui. E vai descendo ele com calma, aqui bem devagar. Não esquece de desconectar os motores lá atrás, para poder não gerar energia estática, né? Não pode descer eles pelo painel, tem que descer de forma manual para chegar bem suave, encostar ali, ó, nos batentes. E aqui, pronto, cheguei. A gente vai fazer o teste agora. O teste ele é bem simples, tá? Se você verificar se o eixo está nivelado, você vem aqui, empurra, ele está travado, né? E vem aqui do outro lado, ó, e empurra o outro lado. E o outro lado, ó, ele sai fácil. O outro lado está travado, mas aqui você cai fácil. Então agora eu vou fazer o nivelamento agora aqui do eixo X e do eixo Y e vou mostrar para vocês como que faz isso. Vou vir aqui, vou soltar esse parafuso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Esse parafuso aqui, ó. Vou fazer de longe, ó. É esse parafuso aqui. Deixar ele solto. Aqui. Depois eu vou vir nesse parafuso daqui, ó. Esse daqui, ó. Vou deixar ele solto. Pronto. Agora eu vou vir aqui, mesma coisa, nesse parafuso aqui. Olha lá, e vou deixar ele solto. Agora eu vou vir aqui em cima. Vou deixar ele solto também. Vou pegar o outro aqui, porque ele tem dois parafusos, ele tem duas travinhas. Vou deixar ele solto também. Agora eu vou vir aqui do outro lado. Mesma coisa. Vou deixar ele solto. Ele também tem dois parafusos. Vou vir aqui. Vou deixar ele solto. Agora eu vou vir aqui em cima, no eixo. Vou deixar ele solto. Vou vir do outro lado, vou fazer a mesma coisa.
Vou deixar ele solto. O eixo X da Neptune ele é travado por esses 3 parafusos aqui, tá? Então, se esse eixo aqui ele não estiver muito bem alinhado, o que acontece é isso aqui, ó. Ele vai ficar dessa forma mais ou menos aqui, ó. Ele vai vir assim, né? Aí depois ele vai vir aqui assim. E depois aqui. Então ele vai ficar torto dessa forma. Aqui eu exagerei um pouquinho, né? Mas ele vai ficar torto dessa forma. Então o bico ele vai andar em cima disso daqui. A Neptune ela faz a leitura dos pontos de nivelamento em alguns lugares específicos, não é a mesa toda. E depois ela tira a média da mesa. Então imagina ela indo num ponto em que ela não fez o nivelamento, ela fez a média da mesa naquele ponto, e ela deduzindo que esse eixo aqui está reto, mas não está. Ele desce. Então o bico nesse ponto aqui, por exemplo, ó, nessa região aqui, ó, deixa eu botar um círculo aqui que é melhor. Então o bico quando ele chega, por exemplo, nessa região aqui, ele desce. Então ele chega num ponto em que ela não tem certeza da altura que ela estimou. E nesse eixo daqui, por exemplo, nessa parte do eixo aqui, a extrusora ela dá uma descidinha aqui. E ela vai lá e faz uma imperfeição sobre o peito. Por isso que é importante você ter isso daqui bem nivelado, você apoiar ele sobre aquelas peças do STL, para ele ficar o mais reto possível e ele não ter essas imperfeições aqui no eixo X. Se você não acertar o eixo X, é impossível acertar o nivelamento dessa máquina. Agora eu vou vir aqui desse lado, vou descer ele um pouco, o máximo. Vou vir do outro lado aqui também. Vou descer ele ao máximo. Agora eu vou vir desse lado aqui, ó, tá firme. Agora eu vou vir do outro lado, ó, vou verificar. Tá firme também. Agora o eixo já tá alinhado, tá? Então eu vou travar a máquina agora, tá? Não posso mexer em nada. Vou vir aqui, ó. Vou travar na mesma sequência. Travar primeiro aqui. Vou travar aqui, ó. É o segundo que eu tô travando. Que eu tinha. Vou verificar aqui se tá bem preso aqui. Tá bem preso. Eu vou no terceiro ali. Pronto. Agora eu volto aqui nessa parte de cima. Eu vou pegar essa chavinha aqui, ó. E vou fazer o seguinte. Vou medir a altura aqui, ó. E vou encaixar. Essa aqui é a altura correta. Para ela ficar presa. E vou vir aqui e vou travar a peça. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Com ela aqui, vou vir aqui, vou abaixar, vou encaixar ali a peça ali. E vou travar ela aqui. A mesma coisa eu faço do outro lado aqui. E vou travando. Até travar ela. Pronto. Já está na altura correta. Agora vou travar aqui em cima.
E vou travar do outro lado. Só isso. Agora aqui vou verificar se estão corretas as peças, ó. Não sai. Não sai. As duas estão bem fixas dos dois lados. Caso você faça e você chegue agora aqui no teste e verifique que um lado está soltando, você repete todos os passos anteriores que eu realizei. Caso você tenha alguma dúvida de limpeza, lubrificação e manutenção da máquina, eu estou fazendo uma série aqui, né? Você pode clicar aqui em alguma parte do vídeo ou no final dele, que vai ter todos os vídeos completos mostrando toda a parte de manutenção que eu faço nessa máquina aqui para deixar ela bem certinha e com uma impressão perfeita. A máquina, ela precisa ser nivelada no local de trabalho dela. As minhas máquinas são de farm, então elas trabalham dentro de slot. Eu vou levar essa máquina agora para o slot de trabalho dela, vou colocar ela lá, e depois eu vou para o computador, e de lá eu vou fazer o nivelamento através do computador. Vamos lá. Aqui eu coloquei ela dentro do slot de trabalho dela, e eu vou fazer alguns testes, né, para ver se ela está funcionando certinho, se está bem montada. Teste básico. Vou vir aqui, vou dar um home. Ver se ela vai fazer algum barulho diferente. Máquina bem suave, bem silenciosa. Pronto, fez o home perfeito. Agora eu vou subir ela um pouquinho, só para ver se ela está subindo. Pronto, perfeito. Nenhum barulho estranho, nenhuma vibração, nada. Máquina alinhada. Agora, como eu disse, a gente tem que fazer o nivelamento dela aqui no local. Eu vou lá para o computador e vou iniciar o nivelamento por lá para vocês verem como é que eu faço. Esse é o programa Bad Leveler 5000 e através dele, né, é possível fazer um nivelamento da mesa da sua impressora. Como eu falei nos passos anteriores, você precisa estar com o teu eixo X e Z nivelado para você ter certeza que ele está certo, porque é através dele que você vai se orientar para nivelar a tua mesa. O Bad Level, ele se conecta à impressora através do Wi-Fi, da sua rede, ou você pode simplesmente plugar, né, um cabo de rede na tua impressora, no teu computador, e se conectar através daquele IP à tua máquina, e você vai ter o controle do nivelamento através desse programa. Ele tem uma vantagem muito grande sobre o nivelamento através da folha de papel. A folha de papel você passa por debaixo do bico, né? E fica sentindo ali pela intensidade do bico, tenta deduzir a distância que está o bico do peixe. Isso é muito difícil. Para mim pelo menos, né? Eu tenho bastante dificuldade em acertar a distância pela raspagem. Aqui pelo Bad Leveler 5000, você tem a vantagem que ele vai te dar um número na tua tela, e através desse número você pode se orientar se você vai precisar apertar ou se você vai precisar afrouxar a tua roldana da tua mesa. Tá? É muito mais fácil, muito mais fácil. Você olhando o número é muito mais fácil do que você fazendo para uma raspagem de uma folha de papel. Então, como que a gente vai configurar o programa, né? Eu vou conectar a minha impressora via Wi-Fi, né? Então, você vai vir aqui na parte de cima, vai selecionar a tua impressora. A minha é uma Neptune 4 Pro, mas tem a 4 Max, a 4 Plus, a 3, a 3 Pro. Tem várias impressoras aqui, você seleciona a tua, a minha é Neptune 4 Pro. Tá? Aqui já vou botar o IP da minha máquina, que é esse aqui. E vou clicar em conectar. Então aqui ela vai começar a inicialização, como você já está vendo aí ao lado. Ela já está fazendo o processo de inicialização dela. E aqui na tela mostra, ó, inicializando.
Ele vai fazer esse processozinho, ele vai dar um home para poder achar ela. E pronto, está liberado para você. Já pode começar o nivelamento. Aí aqui tem a posição 1, que eu vou clicar aqui, ó. Você vai ver ali na tela que ela já se posiciona para posição 1. Olha lá, ó. E ela te dá esse número aqui, ó, que é o 0,021. É a distância que está. Vou jogar agora na posição 3 para você ver. Ele, normal, ó lá, você vai ver que enquanto ela se desloca, a tela fica parada aqui. Ele vai me dar agora ali a posição 3, que é menos 0,22, aquela posição. Vou pedir para ele a posição 4, olha lá, ele já vai se locomover para a posição 4. E ele já me dá um número. Então, com base nesse número, você vai apertar as roldanas da tua impressora. Eu vou fazer isso daqui agora, você vai ver como eu vou fazer. Mas antes eu quero passar com você a metodologia que eu vou usar lá na máquina e aqui no Bad Lever para você poder entender como que vai ser feito. Esse daqui é o desenho, né, de como vão ser feitos os movimentos, né? Imagina que isso daqui é a mesa da tua impressora e esses números são as roldanas que você vai apertar embaixo. As impressoras de porte Pro, elas têm 4 roldanas e de Plus Max costumam ter 6, como esse desenho daqui. Mas como é que vai ser feito? Você vai direcionar o Bad Lever para a posição 1, vai fazer o giro na posição de no máximo 5 minutos, seja negativo ou positivo. Você vai girar no máximo 5 minutos. Você tem que imaginar que a roldana é um relógio e os seus giros serão de no máximo 5 minutos. Mesmo que você não alcance a numeração, você vai girar no máximo 5 minutos. Eu fiz essa impressão aqui para poder demonstrar, né, o giro máximo da roldana que a gente vai dar. Então, vou botar isso daqui aqui para a gente ter uma referência. Então, imagina que isso aqui é a roldana. E a gente vai dar um giro máximo de 5 minutos nela. O giro seria mais ou menos isso aqui. Esse seria mais ou menos o giro máximo que você daria na roldana. Tá? Tanto para um lado quanto para o outro. Isso daqui, mais ou menos. É mais ou menos isso aqui. Depois você vai se locomover para a posição 3 e vai dar um giro de no máximo 5 minutos. Depois para a posição 4 vai dar um giro de no máximo 5 minutos. Para a posição 2 vai dar um giro de no máximo 5 minutos. E depois retorna para a posição 1. E vai ficar fazendo esse circuito até você conseguir zerar ela ou chegar próximo de zerar. A mesma coisa nas máquinas de Plus Max. Você vai fazer a posição 1, depois a 3, depois a 4, depois a 2, depois a 5 e depois a 6. A mesma metodologia que a gente vai utilizar aqui. Tá? Por que tem que ser feito dessa forma? Imagina que o pei, né, que é a base, que é a mesa e o pei, eles estão boiando numa água. Então, quando eu aperto a posição 1, eu subo a posição 3. Então, quando eu afrouxo a posição 4, eu desço a posição 2. Então, você desceu a parte 1, você sobe a 3. Você subiu a 1, você desce a 3. É o inverso. Tá? Então, é como se estivesse boiando numa água. Então, se você fizer movimentos muito bruscos, a tua mesa ela vai bagunçar e você não vai conseguir acertar ela e você vai perder o controle dela. Então, esses são os movimentos que a gente vai fazer no Bad Lever. E lá dentro a gente vai fazer ajustes muito finos. São giros de no máximo 5 minutos do relógio. Aqui eu vou conectar via Clipper a minha impressora, que não é segredo, né, para ninguém. Estou conectando nela e eu vou fazer o aquecimento dela. Eu vou deixá-la aquecendo aqui por uns 30 minutos e depois eu vou iniciar o nivelamento dela. Vou botar o bico também aqui, ó, em 140. Pronto. Vou deixá-la aquecer. Depois que ela aquecer, eu retorno aqui e a gente vai iniciar o nivelamento.
Como que vai funcionar a dinâmica aqui? Todas as vezes que você vê um número como esse aqui, que é positivo, você vai rodar a tua roldana no sentido anti-horário, para poder chegar em zero, para você estar colocando esse número mais próximo de zero possível. E quando você vê esse número em negativo, como é esse terceiro aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ele é negativo, você vai girar as roldanas no sentido horário, para trazer esse número o mais próximo de zero possível. É bem simples e muito mais fácil que uma folha de papel. Bem, aqui eu vou clicando, né? Vou clicando nas posições, a máquina vai se posicionando, aqui ela pega a posição 1, eu faço a correção ali embaixo e esse processo vai se repetindo, né? Vou fazer isso na posição 1, na posição 3, na posição 4, na posição 2. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um corte nele aqui e já vou direto para o final. Essa aqui é minha tela final, né? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Essa máquina, ela não tá com mola, né? Ela tá com as buchas, isso ajuda bastante e facilita bastante o nivelamento, reduz, né, a quantidade de nivelamentos que eu preciso fazer, de vezes que eu preciso fazer nela. E ela já estava nivelada, né? Ela tinha perdido um pouco o nivelamento e eu resolvi refazer até para poder fazer esse vídeo aqui também. Então eu precisei fazer pouquíssimas vezes até chegar no nivelamento dela. Ela não zera essa máquina, é uma máquina que eu já conheço. Quando ela vai chegando aqui nesses números aqui bem próximos aqui de zero, eu já paro, porque eu sei que ela não vai mais disso. Se eu apertar aqui e tentar forçar, ela se perde, ela salta para -1, para +1, ela pega uns números bem malucos. É uma máquina que já está na farm rodando em 24/7 há um ano, mais ou menos, ela. Então ela já está gasta, né? Ela já está bem rodada. Mas o que, que importa, né? É aqui, por exemplo, você vê que eu comecei na posição 1 aqui com 0.146, depois ela salta para a posição 1 para 0,081, ela diminuiu, melhorou, depois ela salta para 7,5, depois ela salta para 7,4 e depois ela chega aqui na posição 1 em 0,061. Tá. Então, quando eu comecei aqui, eu comecei girando, por exemplo, aqui 5 minutos nessa parte aqui de cima, mas depois eu comecei a reduzir o giro, né? Eu comecei a girar 2 minutos, depois comecei a girar 1 minuto, depois comecei a girar o equivalente a metade de 1 minuto. Então, assim, você vai diminuindo conforme você vai se aproximando do zero aqui. E você tem que testar a tua máquina aí também. A tua pode, às vezes, chegar no triplo zero, conseguir chegar no nível que fique 0000, todos os números, mas a minha não chega. A outra máquina que eu tenho ali, ela está um pouco melhor do que essa daqui. Ela consegue, a outra Neptune, né, ela consegue um número mais próximo de zero aqui do que esse daqui. Mas essa aqui não. Esse aqui é o melhor que eu consigo chegar nessa máquina. E agora eu vou fazer o teste ali, né, de nivelamento. Vou fazer a impressão, vou mostrar aqui como que eu vou fazer essa impressão aqui, vou fazer ela dentro do Orca aqui, montar ela aqui no Orca e vou te mostrar como é que eu faço. Eu estou aqui no Orca e agora vou fazer meu teste de primeira camada. Vou mostrar como é que eu faço ele. Aqui eu seleciono a impressora, aqui o filamento que eu vou usar e aqui a altura de camada é 0,20. O que é importante? Você vira aqui, ó, a altura da camada tem que estar 0,20 e a altura da primeira camada tem que estar 0,20. Aí você vem aqui no meio do prato e adiciona aqui, ó, e adicionar primitivo, cubo. Seleciona o cubo, vem aqui na parte superior, nessa parte aqui, ó, escala, que é esse símbolozinho aqui de cima, clica nele, vem aqui, ó, deixa desmarcado a escala uniforme, no X você coloca 200, no Y eu coloco 200 e no Z eu coloco 0,20. Pronto. Tá pronto o meu teste de primeira camada. Agora é só fatiar e tá pronto aqui, ó.
só colocar para imprimir. A impressão tá saindo com um defeitinhozinho ali, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas não é raspagem, o bico tá alto. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na tela da impressora e vou ajustar o Z offset. Vou vir aqui, ó. Vou descer 2 vezes o 0,1 para ver se melhora. Olha lá, depois que eu fiz o ajuste, melhorou, mas eu vou esperar ela andar mais um pouco para poder verificar se ela precisa melhorar. Você pode ver que o único lugar que ficou ruim foi ali. Depois do ajuste ficou perfeito.